Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição de número 11 da classe dos adultos, Betel Dominical. E o tema do nosso estudo nessa noite, ou seja, nessa lição, é o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Como é de costume, nós vamos ler aqui o texto áureo, a verdade prática, e depois vamos ler em Atos no capítulo 2, que é a leitura do texto de referência da nossa aula, que diz assim: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Como discípulo de Cristo, que tem uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e contínuo enchimento do Espírito. Vamos ler aqui o texto de referência, né? Está lá em Atos no capítulo 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Eles que eram da circuncisão, todos quantos vinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Essa é a leitura bíblica em classe. E a leitura é dividida em 3 tópicos, né? E no primeiro tópico é o revestimento do poder do poder em Lucas e em Atos. O batismo no Espírito Santo, o segundo tópico. Terceiro, os aspectos bíblicos e fundamentais, né? Aspectos bíblicos e fundamentais. Nós vamos ver, irmãos, a importância da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Na vida da igreja, nós vamos ver a importância do Espírito Santo na vida da igreja e, por assim dizer, também na vida de Jesus. Jesus, quando ele desceu, sendo Deus, ele se fez homem, desceu aqui, foi formado um corpo no ventre de Maria, através do Espírito Santo, e quando Jesus, ele foi gerado, né, através do Espírito Santo, e quando Jesus, ele começou o seu ministério em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele foi revestido da autoridade do Espírito Santo no seu ministério. Então podemos ver que Jesus, ele tudo que ele executou, né, na sua capacidade humana que ele tinha, Jesus, ele veio como ser humano, e na sua natureza humana ele necessitava, né, ele precisava da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, porque Jesus, ele era homem, porém diferenciado, né? Jesus, ele veio de uma forma sobrenatural. Jesus, ele tem os nossos atributos humanos, mas Jesus, ele veio com uma missão. E sendo Jesus homem, ele precisava 100% do revestimento do Espírito Santo. Nós podemos ver em Mateus capítulo 4, que quando Jesus, ele vai
para o deserto, ali, e a palavra de Deus diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, tudo que Jesus fazia, né, na sua natureza humana, ele dependia do Espírito Santo. Na sua natureza humana, ele dependia. Então, nós podemos ver que Jesus ele era obediente, né, à voz do Pai. Ele era obediente a Deus e com o auxílio e o poder do Espírito Santo, ele pôde realmente vencer todas as batalhas, as tentações, as dificuldades, porque nós podemos ver que Jesus travou batalhas, né? Batalhas espirituais, batalhas na sua vida. Nós podemos ver que tem vários textos, principalmente o livro de Isaías, que Jesus ele viria na sua forma humana, e Jesus na sua forma humana, há profecias que falam a respeito do seu ministério, que o ungido, o Messias, ele seria ungido pelo Espírito. Tem uma profecia lá em Isaías 61 que fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me enviou para pregar a sua palavra. Vamos ler lá em Isaías no capítulo 61, para mim não falar coisa errada aqui. Isaías 61 está escrito assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Apregoai o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Aqui no versículo 1, nós vamos ver essa profecia, né? Jesus falando o profeta Isaías falando: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, uma profecia com relação ao Espírito Santo na vida de Jesus, né? Então nós podemos ver que Jesus, ele na sua forma humana, ele foi capacitado, ele foi cheio do Espírito Santo. E através do Espírito Santo ele conseguiu fazer, né, essas obras. E nós podemos ver também que quando Jesus ele citou, ele falou assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Sereis minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Então nós podemos ver, né, que a igreja ficou lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, esperando a promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, houve-se um som, o Espírito Santo ele desceu, e todos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então nós podemos ver que o batismo, o revestimento de poder, que Jesus ele concedeu à igreja, é um fato realmente histórico, né? E é um fato atualizado, que Jesus continua a batizar com o Espírito Santo, e a sua igreja necessita desse revestimento de poder para continuar a fazer a sua obra. A promessa do revestimento do poder: após a ascensão de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo conforme prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 47, Atos capítulo 1, versículo 4 e 8. A promessa que se cumpriu em Atos. Então era necessário, né? Havia uma necessidade espiritual de os discípulos, a igreja primitiva lá no começo, receber o poder de Deus, ser revestida pelo poder de Deus. Então há uma grande necessidade ainda, né, da missão, né, da igreja atual, que somos nós. Há uma grande necessidade do revestimento do poder, para que nós possamos continuar a fazer a obra de Deus, a missão que Deus ele nos concedeu, de pregar a sua palavra a todos os perdidos, a todos aqueles que precisam da salvação. Então nós podemos ver que o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá autoridade, nos dá ousadia, para que nós possamos estar capacitados
através do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Uma experiência distinta da regeneração. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder, diferente da regeneração, que é a nova vida em Cristo, esperando também, operada também pelo Espírito Santo. Esse batismo é autenticado pelo falar em outras línguas, com a finalidade principal de habilitar os crentes regenerados para testemunhar de Jesus Cristo. Então nós podemos ver que o propósito do batismo com o Espírito Santo, naquela época lá e até agora, é para que nós possamos realmente dar testemunho realmente de Jesus, falar as grandezas de Deus, dar testemunho daquilo que Jesus ele fez em nossas vidas. Então esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo, anunciar a palavra de Deus com poder, com a transformação que Jesus ele efetuou em nossa vida, através da palavra, através do Espírito Santo, através do seu sangue poderoso. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é esse, anunciar aos perdidos, a salvação através de Cristo, e ao mesmo tempo também dar testemunho daquilo que Deus fez em nossa vida. E nós podemos ver que um novo nascimento, que nós chamamos de regeneração, é uma experiência distinta, ou seja, uma experiência diferente do batismo com o Espírito Santo. Nós podemos ver que quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele automaticamente é liberto do pecado, ele recebe a regeneração. A regeneração não é um processo, nós podemos ver que Deus faz isso aí, liberta a pessoa, e ela passa a nascer de novo da água e do Espírito, através do Espírito Santo, que efetua isso em nossa vida. E nós podemos ver que é diferente, o novo nascimento com o batismo com o Espírito Santo. Nós podemos ver que é diferente. São experiências diferentes. Você que foi liberto do pecado, que Jesus te salvou, então você pode constatar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente, daquela regeneração, daquele novo nascimento. Então nós podemos ver que há uma distinção, uma diferença, e nós podemos constatar isso, principalmente na sua vida, que você que foi batizado com o Espírito Santo, você que nasceu de novo, você pode ver que há uma diferença, Embora aconteça que muitas pessoas, quando aceitam Jesus como Salvador na sua vida, muitas vezes no momento que ela aceita Jesus como Salvador, simultaneamente ela é batizada com o Espírito Santo. Ela é batizada com o Espírito Santo. Ela aceita Jesus naquele momento e no mesmo momento ali Deus batiza ela com o Espírito Santo. Então, isso pode acontecer. Mas em muitos casos também a diferença, que a pessoa aceita Jesus e é salva, Deus liberta ela, é efetuada, a regeneração, e depois de 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes depende muito, e essa pessoa depois ela é batizada com o Espírito Santo através de orar, através de buscar, esse dom maravilhoso que Deus concede para a sua igreja. O significado e propósito. Lucas registra as palavras de Jesus sobre a experiência dos discípulos teriam após a sua ascensão. Ele utiliza duas expressões: batizou, referindo-se ao ato de João Batista, ao batizar, referindo-se ao recebimento da promessa do Pai, a virtude do Espírito Santo. A palavra batismo grego significa mergulhar, imergir. E João batizou, isto é, imergiu, mergulhou. Então o Senhor utiliza a expressão em sentido metafórico para indicar que o revestimento de poder que os seus discípulos receberiam seria
uma imersão no Espírito Santo. Então nós podemos ver na Bíblia que Jesus usou essa palavra em sentido figurado, né? Uma figura de linguagem, em que o crente, quando é batizado com o Espírito Santo, a palavra batismo significa mergulho, significa imergir. Então podemos concluir que o batismo com o Espírito Santo é um mergulho no sobrenatural, né? É um mergulho no sobrenatural de Deus. Nós mergulhamos no sobrenatural, né? Porque o batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural. E Jesus usa a mesma palavra batismo, que significa mergulho ou imergir. Então, nós podemos ver que a igreja é mergulhada no Espírito Santo quando ela é batizada. Né? Ela é mergulhada. É a mesma coisa quando você vai no mar, você nada no mar. Nós podemos ver que a água está em você e você está na água quando você está dentro do mar. E a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja e a igreja está no Espírito. Né? Ou seja, a igreja está no Espírito Santo e o Espírito Santo está na igreja. Então, nós podemos ver que a igreja está mergulhada no sobrenatural, né? Está mergulhada no Espírito. Porque o Espírito aqui, nessa linguagem que Jesus ele usa, o Espírito Santo é semelhante... Né? O próprio Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão como rios de água da vida. Então o Espírito Santo ele é simbolizado como rios, né? Como rios de águas, que jorram para a vida eterna. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é o mesmo que dizer que nós mergulhamos nesse rio, né, que jorra para a vida eterna, que Jesus ele falou que o Espírito Santo ele é comparado a um rio que jorra para a vida eterna. Então nós podemos concluir que quando o crente ou a igreja é batizada com o Espírito Santo, ela mergulha nesse rio, em linguagem metafórica, que é o Espírito Santo, que nós mergulhamos no sobrenatural do Espírito. Então é mais ou menos isso, né, a linguagem que Jesus usa. A linguagem sobrenatural, mergulho no sobrenatural de Deus. O mergulho é no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos envolve. Né? Aí nós estamos no Espírito e o Espírito está em nós. Nós podemos dizer, né? É a mesma coisa um papel. Quando você pega o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, e você coloca no papel, né? Você pode ver que o óleo fica no papel e o papel fica no óleo. Não tem como separar ali. Separar o óleo do papel. Um fica no outro. É a mesma coisa no batismo com o Espírito Santo. Né? E o óleo é o símbolo do Espírito Santo, né? O azeite. Evidência inicial. Como discípulo de Cristo, sabe o que é batizado no Espírito Santo? Em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas. Isso não por iniciativa própria, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia. O relato bíblico indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito Santo. Caí no Espírito e vi sobre eles o Espírito. Irmãos, tem pessoas que falam que é batizada com o Espírito Santo, e você congrega com ela e você congrega com ela 10, 15 anos, e essa pessoa nunca falou em línguas estranhas. Eu conheço pessoas assim. Congreguei com uma pessoa 12 anos, e essa pessoa, ela nunca falou em línguas estranhas nesse período que eu congreguei com ela, na Assembleia de Deus do Belém. E na Assembleia de Deus do Belém, para ser reconhecido como um presbítero, evangelista, pastor, é preciso ser batizado com o Espírito Santo. Esse é um dos requisitos. E esse cidadão nunca vi ele falar línguas estranhas, ele foi reconhecido como presbítero.
Qual que é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Como nós podemos demonstrar isso? Um sinal visível, né? Um sinal visível, ou um sinal que nós podemos ouvir, audível, é o falar em línguas estranhas. Apesar que os discípulos viram, né, sinais como de fogo, né? Eles viram fogo ali naquele momento ali, porque o Espírito Santo ele simboliza também o fogo, ou seja, o fogo simboliza o Espírito Santo, mas o único sinal que mostra, a única evidência, né, que mostra que foi concretizado é o falar em línguas estranhas. Se uma pessoa fala para você que é batizada com o Espírito Santo, mas você nunca viu ela falar em línguas estranhas, ela não é batizada. Ela está mentindo. Ela está mentindo, porque o único sinal que nós podemos ver, e a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que concede o dom de línguas estranhas. É o Espírito Santo que concede isso. A pessoa não fala conforme a vontade dela. É o Espírito Santo que concede esse sinal, essa manifestação. Então nós podemos ver que o relato bíblico indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito Santo e caem no Espírito Santo. Então quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas. Mas a Bíblia também diz que há dons de línguas. Por exemplo, tem línguas estranhas, né? Tem interpretação de línguas e tem variedade de línguas. Mas são dons. Mas a manifestação que mostra que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é a línguas estranhas. Então, se uma pessoa que fala para você que é batizada, mas você congrega com ela 10 anos, 5 anos, 15 anos, e ela nunca falou em línguas estranhas, ela está mentindo, é uma pessoa mentirosa. É um crente mentiroso. Infelizmente, a verdade é essa. Crente mentiroso, porque o único sinal, o único dom, a manifestação que comprova que essa pessoa foi batizada é línguas estranhas que o Espírito Santo concede para essa pessoa. Receber o batismo com o Espírito Santo. Alguns receberam o batismo com o Espírito Santo no momento da conversão ou do batismo às águas. Contudo, mesmo nessas ocasiões, a experiência precedida do anúncio do Evangelho. Um anúncio ouvido com interesse que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona àqueles que nele creem, esperam e se arrependem. O Senhor Jesus enfatizou a relevância das atitudes movidas por fé, pedir, buscar, interessar-se. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos, confiantes na palavra do Senhor, retornaram a Jerusalém, onde continuamente louvam a Deus e perseverando em oração. Aqui, irmãos, essa promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos, né? Você que não é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar Deus, você deve orar, você deve buscar Deus, você deve jejuar, nunca deve parar de orar, porque essa promessa é para a igreja, essa promessa é para nós, para toda a igreja. Ela não foi só lá em Atos no capítulo 2 e terminou lá não. Ela é a promessa de Deus para a igreja e ela continua. Ela continua. Ela tem a sua continuidade. Então, você que não é batizado, você ora, você busca Deus, você clama, porque Deus irá te batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o final, o terceiro tópico, né? Aspectos bíblicos fundamentais. Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não dispensa o discípulo de Cristo de perseverar em oração, buscar a renovação, o avivamento ao longo da jornada cristã. Os discípulos de Jesus, que é batizado com o Espírito,
e é cheio do Espírito necessita continuar buscando ser cheio do Espírito. Em Atos vemos que após a experiência do dia de Pentecostes, os primeiros cristãos experimentaram outros enchimentos do Espírito. Atos 4, 8, 31, 7 e 13, 9. Capítulo 13, versículo 9. Ser cheio do Espírito Santo, como Paulo escreveu em Efésios, aponta para uma ação diária e contínua. O que o comentarista quer falar para nós é que, uma vez cheio do Espírito Santo, na ocasião do batismo, não significa que devemos parar de orar, que devemos parar de buscar Deus, que devemos parar de clamar a Deus. Uma vez cheio do Espírito Santo, sempre cheio? Não. Aqui nós podemos ver no livro de Atos que devemos todo dia buscar de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias. Todos os dias precisamos renunciar ao pecado, precisamos orar, precisamos buscar o revestimento de poder, para que nós possamos experimentar todos os dias, não o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo é uma vez só, mas buscar todos os dias para que Deus possa nos renovar a ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós precisamos de renovo espiritual todos os dias, Então é preciso isso. Não podemos aí, digamos assim, não podemos parar de orar, não podemos descuidar da oração, não podemos descuidar do estudo da palavra de Deus, não podemos parar nem descuidar disso. Então, porque uma vez cheio, sempre cheio, não. Devemos buscar sempre o renovo espiritual, devemos buscar sempre a presença de Deus para que Deus possa continuar nos enchendo. Porque todos os dias nós temos batalha travada contra o pecado, Contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Então devemos buscar Deus continuamente para que Deus possa estar nos renovando, nos enchendo da sua presença. A línguas como evidência e dom. A Bíblia registra em Atos os primeiros discípulos falando em outras línguas. Atos 2, 4. Na casa de Cornélio, em Efésio, falar línguas, Atos 10, 46. As línguas faladas nos eventos em Atos indicam a evidência física e inicial do batismo com o Espírito Santo. Nesse caso, é para todos os que experimentam esse batismo. Já a expressão variedade de línguas ou línguas estranhas, que encontramos em 1 Coríntios 12, 14, refere-se ao dom espiritual. Aqui o comentarista ele faz uma distinção, uma diferença de ser batizado com o Espírito Santo, e isso é demonstrado através das línguas estranhas, como sinal que essa pessoa foi batizada, Ele faz aqui uma diferença. Por exemplo, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Se ela foi batizada, ela precisa falar em línguas estranhas, para as pessoas saberem que ela foi batizada. Então esse aí, o sinal é as línguas estranhas. Mas o comentarista ele faz uma diferença aqui a respeito de outros dons de línguas. Da língua como evidência do batismo com o Espírito Santo, como sinal que aquela pessoa foi batizada, e daquela pessoa que foi batizada também, que ela tem línguas estranhas, mas o Espírito Santo concede para ela outros dons de línguas. Por exemplo, interpretação de línguas, Por exemplo, também variedade de línguas. São outros dons que essa pessoa recebe, como uma dádiva do Espírito Santo, porque quem opera tudo isso é o Espírito Santo que faz tudo isso na nossa vida. Está escrito lá, em 1 Coríntios 12, que Paulo fala assim, é o mesmo Espírito que opera em tudo e em todos. É o mesmo Espírito que reparte os dons, para a igreja, para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja,
para a salvação das almas e para a glorificação do nome de Jesus. Os dons, ele tem esse propósito: salvar as almas, edificar o corpo e glorificar a cabeça do corpo, que é Cristo, né? Então, os dons, de um modo geral, de um modo geral, não só de línguas estranhas, mas o dom da fé, o dom de maravilha, interpretação de línguas, a fé, né? O dom de discernimento, o dom da ciência da palavra. Então, os dons de cura. Então, esses dons, né, que Paulo fala sobre 9, esses dons, são 9 dons ali que Paulo fala, que tem uma lista de 9 dons, são para a edificação da igreja, são para a salvação das almas e a glorificação do nome de Jesus Cristo. Então, esse é o propósito dos dons. Então, para você entender aqui, a pessoa, quando é batizada, ela vai demonstrar que ela foi batizada através de falar, conforme o Espírito Santo concede para ela, né, línguas estranhas. Isso é o sinal, né? Agora, quando ela recebe variedade de línguas, quando ela recebe interpretação de línguas, aí já se trata dos dons do Espírito. Não como sinal, mas como dons do Espírito, né, na vida dessa pessoa. Então tem uma certa diferença. Isso. Chegamos aqui no final. É para hoje e para todos os nascidos de novo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é atualizado, é um fato histórico e também é um fato atual, que Jesus continua a batizar com o Espírito Santo, ele continua a guiar, ele continua a salvar. Vamos aqui para o finalzinho. É para hoje e para todos os nascidos de novo. Uma sincera análise bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo, considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, exaltem reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração. Continuar a crer em sua atualidade, experimentar o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Então aqui ele fala sobre isso, né? Que o testemunho, né, através dos séculos, ou seja, desde o nascimento da igreja lá, nós podemos ver que Jesus, ele batizou com o Espírito Santo, ele continua a batizar, né? No livro de Atos, que trata da história da igreja, nós podemos ver que, né, Paulo, ele orou a Deus, ele colocou as mãos, e alguns crentes da igreja de Éfeso, a igreja de Efésios, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Então nós podemos ver que esse evento do batismo, essa promessa de Deus para a igreja, ela não se resume só em Atos no capítulo 2, não, ela se estende à igreja. Então nós podemos, em pleno século XXI, nós podemos constatar que Jesus, ele batizou e ele continua a batizar com o Espírito Santo. Que nós possamos, né, aqueles que não são batizados, que possam orar, que possam buscar a Deus na sua plenitude, na sua promessa, porque Jesus, ele quer batizar com o Espírito Santo, né? Então, o tema da nossa lição, batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Glória a Deus por isso. Chegamos aqui no finalzinho, com 34 minutos. Aqui é só um resumo, né, da aula. Não vamos se aprofundar mais, porque é só um resumo. E não quero que o vídeo fique muito longo, né? Tá com 34 minutos aí, tá ótimo. E você que chegou até o final, se inscreve no nosso canal aí. Se inscreve no nosso canal, pode fazer comentário, pode dar um joinha, dar um like. Amém? Porque toda semana estamos gravando vídeos de estudos da Palavra de Deus. Amém? Então, se inscreve no nosso canal. De todas as pessoas que veem os nossos vídeos, 85% desses irmãos, dessas pessoas, não são inscritas em nosso canal. Então eu peço para você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que gosta dos nossos vídeos, né? Nós aprendemos aqui
com a palavra de Deus. Eu peço a você se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua igreja, o seu pastor, o seu ministério. E eu espero você no próximo vídeo, amém? Fique com Deus e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui então. Um abraço do seu irmão, presbítero Florival. Fica com Deus.